Oi, gente querida que pensa livremente, que bom ter você de novo aqui no canal. Se é a primeira vez que você passa por aqui, eu sou Carol Negem, psicóloga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala sobre codependência emocional, independência emocional, autoestima e os assuntos que surgirem relacionados a isso e que você tiver vontade de conversar sobre isso. Falar em conversar, gente, por favor, se você ainda não curtiu, já curte logo esse vídeo. Compartilha com as pessoas que você conhece, se inscreve no canal, fala pra galera se inscrever, porque eu queria muito fazer uma live sobre esse assunto de hoje, que é muito sério, muito delicado, muito importante, que é o abuso. E eu descobri que eu só posso fazer live quando meu canal tiver 1000 inscritos, e ainda não tem, eu tô chegando nos 400, então me ajuda, gente. Quem curte esse assunto, quem acha um assunto relevante, quem gostaria de falar mais sobre isso, vamos aí curtir, compartilhar, mandar pra galera, tá bom? Se você não conhece nada sobre codependência emocional, tá ouvindo isso pela primeira vez, eu indico que você assista meus vídeos anteriores. Eu tenho vários vídeos explicando em ordem, né? A gente tem várias perguntas que norteiam pra gente entender o que é a codependência. Abri agora uma página nova no Instagram, porque pra quem não sabe, eu sou calígrafa também, escrevo aquelas letras de convite, de casamento e tal. E como eu, enfim, não entendo direito desse negócio de internet, de marketing digital, né, que o pessoal tá dizendo agora, eu tinha um Instagram e eu botava tudo lá junto. E eu entendi que fica um pouco confuso para quem quer entender sobre algum assunto específico, né, quem vai buscar e tal. E aí eu tô com algumas pessoas que estão me ajudando nessa consultoria para dividir as coisas e abrir uma página, então, exclusiva no Instagram para falar sobre o mesmo assunto que a gente trata aqui no canal Livremente. Chama Livremente com Carol Negem, então segue lá. Tô começando a repostar algumas coisas, eu já coloquei aqui no YouTube, mas logo chega conteúdo novo por lá. Me segue lá também. Você vai descobrir lá que tem linkado com uma página minha que fala sobre os mesmos assuntos. Você sabia, pensando sobre a psicologia. Enfim, eu tô por aí para falar sobre isso e quero contar com a sua ajuda. Se você não tiver muito tempo para assistir os outros vídeos sobre codependência, situar rapidinho o que acontece. A codependência é uma forma de se relacionar que basicamente é fundamentada numa dinâmica entre vítima e salvador. A vítima é aquela pessoa que se sente coitadinha, que se sente fragilizada, que não se sente capaz de resolver as coisas da sua própria vida, então ela se torna dependente de alguém que resolva isso. Esse alguém que vai resolver a vida dela faz o papel do salvador, igualmente codependente, é uma relação de complementaridade, né? Então o salvador chega para ajudar, para salvar, para fazer tudo o que ela precisa, para trazer as soluções da vida dela, e aí um acaba dependendo do outro, porque precisa sempre ajudar, e ele se coloca nessa dinâmica de viciar-se em ajudar os outros porque não consegue lidar com as próprias dores. Então ele fica solucionando os problemas de todo mundo e as dores de todo mundo e não olha para si. Então basicamente é isso, tá? Tô falando muito rápido, tem muitos detalhes aí, só para você se situar, caso você ainda não tenha ouvido falar sobre o que é codependência emocional. E entrando no assunto de hoje e na próxima pergunta que nos ajuda a entender se a gente se identifica ou não com esse bichinho, com esse trocinho chamado codependência, que depois que a gente descobre é uma batalha, uma jornada, né, que a gente faz para aprender a lidar e aprender a vigiar e aprender a se cuidar e evoluindo. É uma caminhada, né? Quem já conhece o assunto e quem sabe que sofre desse mal sabe do que eu tô falando. Pergunta seguinte é sobre abuso. Você tolera abuso? Antes que você me responda, coloca aí nos comentários o que você entende por abuso, o que você acha que são situações de abuso. Porque muitas vezes quando a gente fala de abuso, o que vem em mente é logo aquele negócio forte, assim, né? Abuso sexual ou abuso físico como uma forma muito forte de violência, de espancamento. Mas abuso é muito mais sutil do que isso, gente. Pela definição do próprio dicionário, o abuso é o excesso. O abuso é aquilo que faz passar do limite, né? Então muitas vezes é uma forma de falar, uma pessoa que fala sempre gritando, uma pessoa que exige demais, uma pessoa que humilha. Tem vários tipos de... Como é que eu posso explicar? Enfim, aquilo que passa do seu limite pessoal. E aí o abusador, ele percebe a fragilidade da pessoa que é abusada.
ele sabe que ela tem dificuldade de dizer não e ele vai passando daquele limite para conseguir o que ele quer de uma forma, às vezes nem é agressiva. O abusador às vezes é bem gentil, às vezes ele é bem educado, às vezes ele é um querido, um fofo, é uma lindinha que vai conseguindo através da manipulação tudo que ela quer de uma forma abusiva. E aí cabe também à pessoa que aceita isso aprender a colocar os seus limites, a dizer não, a não aceitar esse abuso. A gente precisa pedir ajuda. Mas antes de pedir ajuda, quando o abuso, óbvio, não é claro, né? Não é um abuso sexual ou um espancamento, uma coisa que a gente precisa de fato chamar uma autoridade, né? E pedir intervenção, a gente precisa identificar quando é que a gente está se submetendo a abuso. Às vezes existe uma criança dentro de casa, dentro da família, abusando dos pais, gritando, batendo e até conseguir o que ela quer. Então, abuso tem várias vertentes e a gente precisa entender o que é que está passando dos nossos limites. Quais são os nossos limites? O que a gente considera saudável? O que faz bem pra gente? Será que eu estou topando práticas, hábitos, formas de falar, a maneira como meu chefe me pede as coisas, os horários exagerados no trabalho, muitas vezes sem nem ser recompensada por isso? Será que estão abusando e como estão abusando? E aí não para se olhar como uma coitadinha ou como um coitadinho, poxa, estão abusando de mim, mas para tomar as rédeas da sua vida e entender que você só é vítima se quiser. Se isso estiver acontecendo, cabe a você colocar esse limite e não permitir mais esse abuso. Então, abuso é um assunto sério, é um assunto que vai minando a autoestima. Quando você vai permitindo ser abusado por muito tempo, abusada por muito tempo, você vai perdendo a sua identidade, você vai perdendo a capacidade de entender quem é você, do que você gosta, quais são os seus limites, porque você vive em função do outro, daquilo que ele quiser, e na hora que ele mandar, e na hora que ele falar, e do jeito que ele fizer, você vai se submeter. E aí a gente precisa entender que não é uma coisa de coitadismo. Não adianta o vitimismo nessa hora. Ai, eu sou abusada. Ai, tadinha de mim. Ai, eu sou abusado. Olha o que ela faz comigo. Se esse é o seu caso, tá na hora de você prestar atenção e colocar limites. Ou dentro dessa relação, ou saindo dessa relação. Às vezes a solução tá ali dentro, às vezes realmente é algo que precisa de distância para ser solucionado. Mas é importante que você peça ajuda, porque sofrer abuso durante muito tempo é terrível, é muito danoso para a saúde psicológica, e abusar também. Por incrível que pareça, normalmente as pessoas que abusam fazem isso porque foram abusadas. Isso também demonstra um tipo grande de sofrimento. E o legal, gente, como é que soluciona abuso? Acordos. O que é um relacionamento, seja ele qual for, que não é baseado em abuso? Mesmo de pai para filho, né, de mãe para filho, de patrão para funcionário, de esposa para marido, de marido para esposa, namorado, amizade. Quando é que uma relação é pautada de uma forma saudável sem sofrer abusos? Quando ela é regida através de acordos. Quando vocês dialogam a respeito daquilo, respeitam o limite um do outro, e a partir do momento em que é feito um acordo em comum, aquele acordo é respeitado. Aí não existe abuso. Então, se algo está sendo feito fora de acordo, né, até abuso de autoridade, gente, até abuso de autoridade e de poder por parte de autoridades institucionalmente legais, ela é constituída crime. Não pode abusar nem disso, né? Nada que tire a igualdade entre os seres humanos pode ser apoiado. Então, acordos. Veja como estão sendo cumpridos, como estão funcionando os acordos nas suas relações. Com a mamãe, com o papai, com o chefe, com o filho, com a filha, com o namorado, com a namorada. Estão rolando acordos? Ou está acontecendo um monte de coisa que você não gosta, mas está engolindo e está fazendo? Ou você está agindo de uma forma abusadora, passando dos limites das pessoas, abusando da autoridade que você talvez tenha, ou de uma condição melhor financeira, ou de algum tipo de conhecimento, enfim.
Quem abusa sabe do que eu tô falando, quem se sente abusado sabe do que eu tô falando, e é importante olhar para essa questão e se cuidar. Abuso não é legal, relacionamentos saudáveis são baseados em acordos, e é isso que eu desejo para vocês, para as relações de vocês, para mim, para as minhas relações, acordos saudáveis, nada de abuso, gente. Vamos parar com esse negócio, tá bom? Um beijo grande pra vocês, obrigada por ter assistido. Não esquece de comentar as situações que vocês consideram como abuso. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas eu gostaria de entender o que é que vocês entendem como abuso também, pra gente poder conversar mais sobre isso. Se tem alguém aí que se sente abusado de alguma forma, como acredita que poderia solucionar isso, vamos continuar esse diálogo. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com as pessoas que você conhece. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as novidades e a gente se vê no próximo vídeo.